palavra carnal, no grego é sarkikos, formado de sarx. Peraí, era aqui que eu tava mesmo. Mas vamos lá. Sarx, carne, significa letra A, tendo a natureza da carne, ou seja, sensual, controlado pelos apetites animais, governado pela natureza humana. Em vez de ser guiado pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 3:3, quanto a 1 Coríntios 3:1, veja mais adiante os mesmos manuscritos. Trazem o termo sarkikos em 1 Coríntios 3:4. Tendo seu lugar na natureza animal ou exercido por ela, 1 Pedro 2:11. Ou como o equivalente de humano, com a ideia adicional de fraqueza, usado figurativamente acerca das armas da guerra espiritual, 1 Coríntios 10:4, ou com a ideia de falta de espiritualidade, dizendo respeito à sabedoria humana, 2 Coríntios 1:12, pertencente à carne, ou seja, ao corpo, Romanos 15:27. 2. Sarkinos significa que é constituído pela carne, 2 Coríntios 3:3, tábuas de carne do coração, que pertence à vida natural e passageira do corpo, Hebreus 7:16, mandamento carnal. C. Entregue à carne, ou seja, com quase o mesmo significado de sarkikos acima, Romanos 7:14, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, 1 Coríntios 3:1. Alguns textos trazem sarkikos em ambas estas referências bíblicas e nas que citamos nas letras A e B, mas a evidência textual é contra. É difícil discriminar entre sarkikos e sarkinos em algumas passagens, com respeito a 1 Pedro 2:11. Trench, em New Testament Synonyms, diz que sarkikos descreve as luxúrias que têm sua origem na natureza corrupta e caída do homem, e que o homem que é sarkikos é aquele que concede a carne em lugar que não lhe pertence por direito. Em 1 Coríntios 3:1, sarkinos é uma acusação muito menos grave do que teria sido se sarkikos tivesse sido usado. Os santos coríntios não estavam fazendo nenhum progresso, mas não eram anti-espirituais em relação ao ponto em questão, o qual o apóstolo estava lidando em 1 Coríntios 3:3. Eles são acusados de serem sarkikos. A palavra carne é sarx. Sarx não é sax de tipo saxofone, é sarx com R antes, né? Sarx tem um alcance mais amplo de significados no Novo Testamento que no Antigo Testamento. Seus usos no Novo Testamento podem ser analisados da seguinte maneira. Letra A. A matéria do corpo, que é de animais ou de homens, 1 Coríntios 15:39, e B. O corpo humano. C. Corpo humano, 2 Coríntios 10:3, primeira parte, Gálatas 2:20, Filipenses 1:22. E C. Por sinedo, que fala do gênero humano na totalidade de tudo o que é essencial à humanidade, ou seja, espírito, alma e corpo, Mateus 24:22. Por sinedo, que alude à humanidade santa do Senhor Jesus, na totalidade de tudo o que é essencial à humanidade, ou seja, espírito, alma e corpo, João 1:14, Hebreus 5:7, nos dias da sua carne, ou seja, a vida que ele passou na terra em oposição à sua atual vida depois da ressurreição. Letra E. Por sinedo, que refere-se à pessoa completa, João 6:51. F. O elemento mais fraco na natureza humana, Mateus 26:41, primeira parte. E letra G.
o estado não regenerado dos homens. Romanos 7:5. Letra H, o lugar do pecado no homem, mas não é a mesma coisa que o corpo. 2 Pedro 2:18 e 1 João 2:16. Letra I, o elemento mais baixo e temporário nos cristãos. Gálatas 3:3. E nas ordenanças religiosas. Letra J, as consecuções naturais dos homens. 1 Coríntios 1:26. Letra K, as circunstâncias. Em 1 Coríntios 7:28, as exterioridades da vida. 2 Coríntios 7:1. Letra L, por metonímia, o externo e a aparência, em contraste com o espírito, o interior e o real. Letra M, João 6:63 e 2 Coríntios 5:16. Letra M, o relacionamento natural consanguíneo, 1 Coríntios 10:18, ou matrimonial, Mateus 19:5, extraído de Notes on Galatians. Em Mateus 26:41, Romanos 8:4, 1 Coríntios 5:5, Gálatas 6:8, não é o Espírito Santo aqui, a carne é contrastada espírito. A carne é contrastada com o espírito, em Romanos 2:28, com o coração e o espírito, em Romanos 7:25, com a mente. Colossenses 2:1, é juntada com a mente, em Efésios 2:6, e com o espírito, em 2 Coríntios 7:1. Em Colossenses 2:18, o substantivo sarx é usado na expressão, na sua carnal compreensão, literalmente pela mente de sua carne. Veja a letra H acima, considerando que a mente deve ser dominada pelo espírito. Creas denota carne no sentido de carne como alimento. É usado no plural em Romanos 14:21, 1 Coríntios 8:13. A palavra carpinteiro é tecton, denota qualquer artesão, mais especificamente aquele que trabalha em madeira, carpinteiro, Mateus 13:55 e Marcos 6:3. A palavra carregando, no grego é lupe. Pesar, tristeza, é encontrado em Romanos 9:2. Catefeia, denota provavelmente olhar abatido, expressivo de tristeza. Por conseguinte, abatimento, peso, é usado em Tiago 4:9, tristeza. Ademonel significa estar incomodado, perturbado, muito aflito. É usado acerca da tristeza do Senhor no jardim do Getsemane, Mateus 26:37, Marcos 14:33. De Epafrodito, porque os santos em Filipos tinham recebido notícias de sua doença, Filipenses 2:26. 2. Lupel, afligir, lamentar. Cognato de A, número 1, é traduzido em 1 Pedro 1:6 por estejais. Contristados aqui, como é frequente, está na voz passiva. 3. Barel, sempre na voz passiva no Novo Testamento, é traduzido por carregados. Em Mateus 26:43, nota quanto a estáis cansados, que ocorre em Mateus 11:28, veja oprimido. Palavra baros, pesado, é encontrado em Mateus 23:4. Carregamento é fortion, fardo, carga, diminutivo de fortus, carga, proveniente de fero, levar, é usado acerca da carga de um navio, Atos 27:10. Alguns manuscritos têm fortus. A palavra carregar no grego é suncomiso, poxa, nome difícil. Carregar junto, ajuntar e a carregar. Ajudar a carregar, né? Carregar junto, ajudar a carregar, formado de sum com o comiso, carregar. Então, sum, entre aspas, é com, e o comiso é carregar. Por isso que é carregar junto, ou ajudar a carregar.
É usado em Atos 8:2, enterrar, no sentido de carregar para enterrar. O verbo também tem o significado de recuperar ou reaver um corpo. Ecomizo, carregar para fora, é encontrado em Lucas 7:12. Fero é levar, trazer, ocorre em João 21:18. Diafero tem o significado de carregar por, em Marcos 11:16. Veja apregoar, assunto, diferir, impelir, melhor, valor. 5. Palavra metatiteme, colocar entre, por, em outro lugar, formado de meta, implicando mudança, e titeme, por. Tem este último significado em Atos 7:16, transportados. Número 6, apago, levar, conduzido, formado de apo, que significa de, e ago, que significa conduzir. É traduzido por levados em 1 Coríntios 12:2. Sunapago é levar embora com violência, formado de sum, que significa com, e o número 6, que é levar conduzindo, né? Então, levar embora com, aí, violência entre parênteses. É usado no sentido ruim em Gálatas 2:13 e 2 Pedro 3:17, arrebatados. E no sentido bom ocorre em Romanos 12:16. Sejais levados embora com violência, arrebatados, é preferível a acomodai-vos, condescendei. Uma tradução satisfatória seria: sejais levados conduzindo a. Notas. Quanto aos verbos fero, fero no caso carregar ou trazer, apoferou, que é levar embora, com violência, entre parênteses, com violência. Perifero, olha, carregar de um lado para outro. Puxa vida, perifero, acho que daqui que forma a palavra periferia, né? Porque perifero é uma palavra grega que significa carregar de um lado para outro. Aquifero é carregar para frente. Anafero, carregar para cima. Airo, erguer e levar embora, levar fora. Bastazo é apoiar, carregar de um lado para outro. Ago é levar ou carregar. Apago, levar embora. Veja levar, trazer. Quanto ao verbo elauno, traduzido em 2 Pedro 2:17 por levadas, veja impelir. A palavra carreira, no grego é agon, é traduzido em Hebreus 12:1 por carreira, ou seja, corrida, uma das modalidades de competição atlética, sendo este o significado secundário da palavra, veja conflito. Stadion, que é estádio no grego, não, stadion, palavra grega, né, no português é estádio, denota pista de corridas, 1 Coríntios 9:24. O estádio, cerca de 600 pés gregos ou 1/8 de milha romana, era a extensão da pista olímpica. Veja estádio. Nota: o número 1 significa própria corrida e o número 2 pista. A palavra carreira no grego é agon, traduzido em Hebreus 12:1 por carreira, ou seja, corrida, uma das modalidades de competição atlética, sendo este o significado secundário da palavra. Veja conflito. Stadion
Estádio denota pista de corridas. 1 Coríntios 9, 24. O estádio, cerca de 600 pés gregos, em 1/8 de milha romana, era a extensão na pista olímpica. Era a extensão da pista olímpica. Veja estádio. Nota: o número 1 significa a própria corrida, o número 2 a pista. Palavra carro, no grego é arma. Olha só, arma, puxa vida. Cognato de arisco, unir, denota carro de guerra com 2 rodas. Atos 8, 28. Rede, carro com 4 rodas. Olha só, rede, rapaz. 4 rodas. Era usado primariamente para propósitos ambulantes. Incrível isso. Então, carro no grego é arma. Arma para nós é como fala, um negócio de dar tiro, né? Casa alugada é mistoma. Cognato de A e B no verbete assalariar, denota principalmente salário, como na Septuaginta em Deuteronômio 23, 18. No Novo Testamento é usado acerca da casa que Paulo alugara, Atos 28, 30. A palavra casa no grego é oikos, denota letra A, casa, habitação, por exemplo, Mateus 9, 6. É usado acerca do tabernáculo como a casa de Deus, Mateus 12, 4. E do templo, semelhantemente, por exemplo, Mateus 21, 13. Lucas 11, 51, templo, João 2, 16, 17. E Mateus 23, 38 e Lucas 13, 35, chamado pelo Senhor a vossa casa. Alguns acreditam, consideram, que esta expressão se refira à cidade de Jerusalém. Metaforicamente, alude a Israel como a casa de Deus. Hebreus 3, 2, 5, onde a sua casa não é a de Moisés, mas a de Deus. Aos crentes, semelhantemente, Hebreus 3, 6, onde diz que Jesus está sobre a casa de Deus. A Bíblia Ara omite corretamente a palavra própria. Hebreus 10, 21, 1 Pedro 2, 5. Ao corpo, Mateus 2, 44 e Lucas 11, 24. B. Por metonímia aos integrantes de uma casa ou família, por exemplo, Lucas 10, 5. No plural, a igreja local, 1 Timóteo 3, 15. Aos descendentes de Jacó, entre parênteses Israel, e Davi, por exemplo, Mateus 10, 6. Palavra oikia é cognato do número 1, oikos, Oikia é usado praticamente do mesmo modo. Na lei ática, o termo oikos denota todos os bens. O termo oikia somente a habitação. Esta distinção foi amplamente perdida no grego mais recente. No Novo Testamento denota a casa-habitação, por exemplo, Mateus 2,11. É usado para se referir ao tabernáculo ou ao templo, como no caso do número 1. B. Metaforicamente, o domicílio divino dito pelo Senhor como a casa do meu Pai, João 14,2. O lugar da habitação eterna dos crentes. O corpo como o lugar da habitação da alma, 2 Coríntios 5,1. Semelhantemente, o corpo da ressurreição dos crentes, 2 Coríntios 5,1. Propriedade, por exemplo, Marcos 12,40. Por metonímia, os moradores de uma casa, por exemplo, Mateus 12,25. Panoikei, denota com toda a sua casa, Atos 16,34, ou seja, a família e os domésticos. Notas 1 em 2 Coríntios 5,2, o termo oiketerion, habitação, é usado em alusão ao corpo da ressurreição.
O termo oikia no versículo precedente, veja a número 2 acima. Em 1 Timóteo 5,13, de casa em casa, literalmente as casas. 3. Quanto à expressão nas casas, que ocorre em Atos 5,42. 4. Quanto à frase pelos da família, que vemos em 1 Coríntios 1,11. Palavra casamento. Gamos, matrimônio, casamento ou festa de casamento. É usado para denotar a letra A, a cerimônia e seus procedimentos, inclusive a festa de casamento. João 2,1. Só a cerimônia de casamento, figurativamente, Apocalipse 19,7. Em contraste com a festa de casamento, Apocalipse 19,9. E B, a festa de casamento, Mateus 22,2. Em Mateus 22,11, a veste nupcial é literalmente roupa de casamento. Em Apocalipse 19, onde, sob a figura de um casamento, é descrita a união de Cristo, como o Cordeiro de Deus com a sua noiva celestial. O casamento em si ocorrendo no céu durante a parousia, Apocalipse 19,7. O auristo, ou aspecto pontual indicando um fato realizado, a noiva é chamada sua esposa. A festa de casamento, ou bodas, ou ceia, será realizada na terra, depois do segundo advento. Palavra casamento, gamos, matrimônio, casamento ou festa de casamento. É usado para denotar letra A, a cerimônia e os seus procedimentos, inclusive a festa de casamento. João 2,1. Só a cerimônia de casamento, figurativamente, Apocalipse 19,7. Em contraste com a festa de casamento, Apocalipse 19,9. A festa de casamento, Mateus 22,2. A veste em Mateus 22:11 e 12, a veste nupcial é literalmente roupa de casamento. Em Apocalipse 19, onde sob a figura de um casamento é descrita a união de Cristo com o Cordeiro de Deus, como o Cordeiro de Deus com a sua noiva celestial, o casamento em si ocorrendo no céu durante a parousia, Apocalipse 19:7. O auristo, ou aspecto pontual, indicando um fato realizado, a noiva é chamada sua esposa. A festa de casamento, ou bodas, ou ceia, será realizada na terra depois do segundo advento, Apocalipse 19:9. O fato de Jesus ser falado como cordeiro aponta para o seu sacrifício reconciliador como a base na qual a união espiritual ocorre. O pano de fundo da fraseologia acha-se na descrição que o Antigo Testamento faz da relação de Deus com Israel. Por exemplo, Isaías 54:4. Se casamento em geral, inclusive o estado de estar casado, o qual deve ser mantido em honra. Hebreus 13:4. Nota: entre os judeus, a ceia de casamento acontecia na casa do esposo e era o grande evento social na vida familiar, generosa hospitalidade e forte ressentimento diante da recusa de um convite estão indicados em Mateus 22:1-14. O casamento em Caná mostra o modo no qual uma festa de casamento era conduzida em casas mais humildes. Honra especial prendia-se aos amigos do noivo, os filhos das bodas, Mateus 9:15. No final da festa, os pais conduziam a noiva para a câmara nupcial. Juízes 15:1. Palavra gamel, casar, cognato de ar, é usado acerca de o homem, Mateus 5:32. Letra B, a mulher, voz ativa. Na voz ativa, Marcos 10:12. Na voz passiva, 1 Coríntios 7:39. C, ambos os sexos, 1 Coríntios 7:9. 2, gamizo.
gamizo, dar em casamento, é usado na voz passiva em Mateus 22:30. Segunda cláusula, alguns manuscritos têm o número 5 aqui. Marcos 12:25, número 3, em alguns manuscritos. Lucas 17:27, número 5, em alguns manuscritos. Lucas 20:35, última palavra, na voz passiva, nos 3 e 4, em alguns manuscritos, e na voz ativa. Mateus 24:38, nos 3 e 5, em alguns manuscritos. Além disso, alude a dar uma filha em casamento. 1 Coríntios 7:38, duas vezes. Número 5, em alguns manuscritos, o que em geral pode ser tomado como o significado. Nessa parte da epístola, o apóstolo Paulo estava respondendo a várias perguntas sobre os assuntos acerca dos quais a igreja em Corinto tinha lhe escrito, e nesta questão em particular, a transição formal de casamento em geral para o assunto de dar uma filha em casamento. É simples. Os costumes orientais envolviam naturalmente a inclusão do último quesito na pergunta e na resposta. 3. Gamisco. Alternativa para o número 2. Lucas 20:34. Alguns manuscritos têm o número 4. Em alguns manuscritos aparece Marcos 12:25. 4. Ekgamisco. Dar em casamento, formado de ek para fora e o número 3. Veja nos 2 e 3. 5. Ekgamizo, a alternativa para o número 4, veja nos 2 e 3. 6. Epigambreo, tomar como esposa, esposar, formado de epi, em, e gambrus, ligação por casamento. Significa casar e é usado em Mateus 22:24. Contraste com Gênesis 38:8. Em Romanos 7:3, duas vezes. Em Romanos 7:4, o verbo ginomai, tornar-se, ser, é traduzido por forcejais. A palavra caso, no grego, é aitia. 2. Eixo, ter, é usado idiomaticamente no sentido de estar num estado ou numa situação. Por exemplo, o homem enfermo no tanque de Betesda, João 5:6, literalmente estava neste estado caso havia muito tempo. Em Atos 25:14, a expressão no original é as coisas relativas a Paulo. Caso ara, como se traduzisse Aitia. Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Proeixo, literalmente ter diante da voz média. Romanos 3:9. É traduzido por somos nós mais excelentes. Sendo tradução correta, estamos em caso pior, conforme confirmação advinda do contexto. Veja ser melhor, nota 1. 4. A preposição em, seguida pelo dativo do pronome, literalmente, em mim, é encontrada em 1 Coríntios 9:15 comigo, 1 Coríntios 14:11 para mim. Semelhantemente no plural, em 1 João 4:16, nós, por nós. Nota em Mateus 5:20, o forte negativo duplo ou mi é traduzido por de modo nenhum, jamais. Palavra castigar. Colazo, em primeiro, colazo, denota primariamente encurtar, podar, decepar, amputar, derivado de colos, amputado. Então, conferir, checar, restringir, conter, castigar, punir. É usado na voz média, Atos 4:21, na voz passiva, 2 Pedro 2:9, serem castigados. Literalmente sendo castigados, um tempo presente relativo ao futuro. Timorel, sumariamente ajudar, então vingar, formado de time, estima, valor, honra e outros, guardião. Ou seja, ajudar reparando os danos. É usado na voz ativa, Atos 26:11, castigando-os, na voz passiva, Atos 22:5, fossem castigados, literalmente, contraste com o número 5 mais adiante.
Quanto a 2 Tessalonicenses 1,9, por castigo veja a justiça. A palavra castigo, ekdikesis. Quanto a 1 Pedro 2,14, castigo veja vingar. 2, epitimia. No Novo Testamento denota pena, castigo, punição. 2 Coríntios 2,6. Significa originalmente o gozo dos direitos e privilégios da cidadania. Então veio a ser usado acerca da avaliação time feita por um juiz na infração de tais direitos e por conseguinte em geral pena. Cognato de colazo, castigar. Castigo é usado em Mateus 25:46, tormento eterno. Em 1 João 4,18, o temor tem consigo a pena, o que descreve um processo, não somente um efeito. Este tipo de medo é expulso pelo perfeito amor, onde o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em nós. Não há lugar para o medo de topar com sua reprovação. A pena ou castigo referido é a consequência imediata do senso de pecado. Não um temor santo, mas um medo servil, a negação do prazer do amor. 4. Dique, justiça ou a execução de uma sentença é traduzido em Judas 7 por pena, veja justiça. Timoria, primariamente ajuda, castigar, denota vingança, castigo, punição, Hebreus 10:29. Nota a distinção, às vezes sugerida entre o número 3, sendo disciplinar, com referência especial ao sofredor, e o número 5, sendo penal, com referência à satisfação daquele que o aflige, não pode ser mantida no grego koiné dos dias do Novo Testamento.